galera, estamos iniciando mais um Sabe Demais podcast, um lugar onde temos buscado trazer pessoas que possam inspirar outras pessoas através das suas histórias, das suas experiências de vida, de seus negócios, daquilo que elas fizeram ou deixaram de fazer. Você é nosso convidado para mais um tempo juntos aqui, onde vamos ouvir a história de um convidado muito especial, um cara que a gente já tem um conhecimento aqui de algumas histórias dele, já me contou algumas coisas, e um cara que certamente vai te inspirar com as experiências que ele teve. Antes de mais nada, peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo, ative o sininho aí para ter as notificações, para que nós possamos crescer e que esse vídeo chegue para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos então lá receber o nosso convidado de hoje, Samuel Pironde. E aí, como tá, meu amigo? Fala, Dani. Fala, galera do Sabe Demais. É um prazer estar aqui com vocês. É muito legal a ideia desse podcast de reverberar um pouco dessas vozes aqui do interior, né? Pessoas que estão fazendo a diferença aí. E eu espero, de alguma maneira, ajudar, inspirar e, quem sabe, a minha história sirva para alguém, né, transformar conhecimento em ação de alguma maneira. Com toda certeza, eu sei que isso vai acontecer. Você já começou aqui falando de algo que é imprescindível para qualquer boa ideia, né? A ação. Toda boa ideia ou todo bom insight, ele precisa ser precedido por uma ação, né? Você agir em cima disso. E o que a gente conhece um pouquinho daquilo que você viveu é isso, que não se estacionou naquelas boas ideias ou oportunidades, mas que você teve ação em cima. Não, definitivamente. Uma coisa que eu gosto de falar bastante é que na inércia nada acontece, né? Parece uma coisa simples e básica, mas quando a gente coloca essas palavras no nosso dia a dia, as coisas começam realmente a acontecer e começam a se conectar de alguma maneira, né? Mas quando a gente está parado, às vezes a gente está parado esperando aquela grande coisa, aquela grande ideia que vai mudar a nossa vida, mas muitas vezes, né, quase na maioria das vezes, aquela pequena ideia que você coloca ação, que você vai aprendendo e vai direcionando aquele caminho que vai realmente fazer alguma diferença na sua vida. Show. Para as pessoas que ainda não têm noção, não conhecem, né, o Samuel, ele agora aqui na cidade de Presidente Prudente está empreendendo com um negócio no qual ele vai contar para nós, algo que assim totalmente, vamos dizer, até fora da caixa, algo novo que ele trouxe para Prudente, mas antes disso teve N experiências na capital, teve experiências fora do Brasil e a soma de tudo isso é que te trouxe até aqui. Então nós vamos começar essa história, vamos dizer, né, do começo, né? Eu tive o privilégio, né, de estudar com o Samuel no colegial e a gente ali teve várias boas experiências, mas então nós vamos startar daqui a nossa conversa para que você possa contar para o pessoal e trazer um pano de fundo da onde a gente quer chegar, né? Você se formou aqui em Presidente Prudente, no colegial normal, colégio padrão aqui. E aí, Samuca, conta um pouquinho pra gente como que começou a sua história a partir daí. Cara, eu gosto de voltar até um pouquinho antes. Eu gosto de falar que eu cresci ali na Vila Marcondes, né? Na rua Benjamin Constante, brincando de bolinha de gude, soltando pipa, né? Como toda boa criança fazia na nossa época. Hoje em dia as crianças não fazem mais nada disso. Mais muito disso, mas foi uma infância que eu não troco por nada. Ter passado os primeiros 17 anos da minha vida aqui em Prudente fizeram uma grande diferença em eu me tornar quem eu sou, né? Lógico que as experiências que eu tive fora daqui foram incríveis, mas a gente tem que dar valor também para onde a gente veio, né? E entender que existe valor nessas coisas. E até os 17 anos, sim, eu fiquei aqui em Prudente, mas sempre fui um cara meio inquieto, digamos assim, né? Eu sempre estava procurando alguma coisa a mais e um dos sonhos que eu sempre tive era conhecer um pouco mais desse mundo e entender um pouquinho, né, de todas essas culturas aí, né, que formam a humanidade como um todo. E meu pai, que é uma grande inspiração para mim, que você conhece também, sim, senhor Nivaldo Pironde, ele sempre foi um cara que me incentivou, né? Eu lembro que
teve um dos aniversários mais marcantes, assim, eu acho que foi com 16, 17 anos. Estava bem nessa saída daqui e ele me falou uma coisa que ele me fala sempre, né? Que eu seria uma flecha, né? Que iria longe e tudo mais. E não eram só palavras que ele falava, eram ações que ele também colocava no papel, né? E meu pai, na época, era diretor de uma escola cristã aqui de Prudente, o NEC, e ele fez uma conexão com uma escola canadense, né? E através dessa conexão com essa escola canadense, eu fiquei sabendo de uma bolsa, uma possível bolsa que eles dão para um aluno por ano, que é uma bolsa que te dava a chance de estudar nessa escola privada canadense. Nossa. E, além disso, pagava por todos os custos extras, né? Porque além da escola, você tem que pagar pela estadia, pela comida e tudo mais. Vai morar lá. Então, era um negócio all-in, assim, né? De tudo. E a gente foi atrás disso. Eu falei, não, eu quero tentar. Essa bolsa só era concedida para alunos africanos, né? Porque tem essa questão que você tem que... Eu não sabia dessa parte. Você tem que demonstrar que você tinha alguma carência ali, né? E a gente conseguiu demonstrar efetivamente. E eu fui o primeiro aluno da América do Sul a receber essa bolsa nessa escola, né? Caramba. Então, foi definitivamente a oportunidade da minha vida. Sim. E aí vai uma primeira sacada aí, né, cara? Quando você tem a oportunidade da sua vida, cara, você tem que se jogar no máximo, né? Nossa, porque eu poderia muito bem ter ido para lá, aprendido inglês, né? Ter tido aquela experiência de 1 ano da minha bolsa e voltado para o Brasil, ia ser lindo ainda, né? Eu ia ter aproveitado o máximo possível daquilo. Sim. Mas eu falei, cara, a gente precisa ir além, né? Eu quero ir além, eu quero, de alguma maneira, devolver um pouco desse investimento que essas pessoas estão fazendo em mim, né? Então, lá nessa mesma faculdade, a gente começou um grupo de estudantes internacionais que a gente fazia, né? Era uma escola cristã, então a gente se reunia para orar e tal, fazer algumas obras sociais ali na comunidade, ter um envolvimento com a comunidade. E esse grupo começou a ter um impacto muito interessante dentro dessa escola, né, na NCC. Esse era o Ignite? Esse era o Ignite. Ignite. Inclusive, a consultoria que eu tenho hoje de negócio chama Ignição, porque eu aprendi muito nesse tempo. Pensa num moleque de 17, 18 anos, liderando quase 200 crianças do mundo inteiro, né? Porque essa escola tinha estudantes asiáticos, africanos. O Ignite foi basicamente inspirado ou iniciado por você. Ele não existia lá antes de você chegar. Foi algo que você agregou ali na universidade, não foi? Sim, sim. Logicamente, a gente nunca faz nada sozinho, né? Sim, mas eu quero dizer assim, a sacada, o start ali foi seu. Sim. Eu diria que a visão e a paixão por estar, de alguma maneira, tentando mudar aquela escola, veio de uma vontade interna mesmo. Mas aí eu juntei com um grupo de alguns canadenses, com estudantes de fora, e, cara, foi um rebuliço na escola. Mais de metade da escola, nesse primeiro ano, começou a frequentar esse Ignite, e era uma atividade 100% opcional, né? Então, todo mundo adorava ir lá de quinta-feira, e por conta desse todo esse rebuliço, eu acabei ganhando outras bolsas lá, que me ajudaram a crescer um pouquinho esse panorama, né? Então, eu ganhei esse 1 ano de... Era isso que eu ia perguntar. Primeiramente, era uma bolsa de 1 ano. Exato. Não era uma faculdade ainda. Não, era high school. High school. High school. Certo. Então, 1 ano de high school, que era coberto... O terceiro colegial você fez lá, então, teoricamente, ou não? Você fez aqui... Eu fiz aqui e fiz de novo lá, né? Eu fiz aqui e fiz de novo lá. Só de ouvir isso, algumas pessoas já viriam isso como um atraso, como um retrocesso. Poxa, vou estudar tudo de novo que eu já fiz, eu tenho que ir para frente. Só aí a gente já tem uma pausa interessante. Poxa, por essa oportunidade eu faço de novo o que eu já fiz. Exatamente. Eu acho que quando uma oportunidade dessa surge, a gente tem que estar aberto a tirar da cabeça aquele plano que enfim, a sociedade nos vende, que a gente tem que sair do ensino médio, entrar direto na faculdade, da faculdade sair para o trabalho. Cara, as nossas vidas não são lineares como fábricas, né? É verdade. A gente não somos robôs. E essas coisas acontecem e são justamente essas coisas diferentes da norma que nos fazem ser profissionais melhores e profissionais diferentes, né? Então, por conta desse trabalho aí que rolou nesse primeiro ano, a escola me chamou para trabalhar
por um ano para continuar esse grupo lá dentro da escola por um ano. Após o high school. Isso. Então, com 18 anos, eu estava com visto de trabalho canadense. Eu nunca imaginei... Caramba. Que isso ia acontecer, de maneira nenhuma. Na verdade, você não ficou lá esse próximo ano com... ainda você não estava na faculdade, né? Na universidade. Não. Você ficou um ano servindo, trabalhando aquela escola que te deu a oportunidade inicial. E eu ganhava 0 dinheiros. 0. Eu estava lá pela oportunidade mesmo, porque eu queria servir e, logicamente, o que eu gastava, meus custos estavam cobertos, né? E eu lembro que até de sábado eu fazia uns bicos, né? Eu ia fazer demolição, ia fazer catar galinha numa granja de madrugada, né? Para poder levantar uma graninha extra ali e viver um pouquinho melhor. E esse ano foi maravilhoso, cara, porque pensa, de novo, né? Um menino com 18 anos tendo que assumir uma liderança de um negócio, sendo, enfim, com visto de trabalho mesmo, tendo que honrar essa responsabilidade. E foi nessa época que a gente trouxe, primeiro eu levei um grupo desses estudantes para o México, a gente fez uma ação missionária lá, de social ali no México. Certo. E depois a gente veio aqui para o Brasil. Acho que você lembra, né? Lembro disso. A gente trouxe 30 estudantes de 16, 17 anos para o Brasil, cada um de uma nacionalidade. Eu lembro que tinha um menino que era da Etiópia, cara, e eu tive que pegar o visto dele na embaixada etíope, na embaixada... brasileira, né? Certo. E eles nunca tinham feito um visto de alguém da Etiópia. Era um negócio assim. Caramba. E o cara veio para cá para servir o Brasil, né? E foi muito legal, foi muito gostoso criar essa conexão, né? Eu lembro que a gente foi no quilômetro 7, cara. Até hoje eu não esqueço dessa visão, né? Da gente, do monte de canadense branquinho, aí tem uns japoneses, uns asiáticos, né? Interagindo com aquela galera ali que nunca teria a chance de ter essa conexão. Então foi maravilhoso esse um ano. E esse um ano me deu tempo de aplicar para algumas faculdades americanas, né? Então, certo. Ali você teve uma oportunidade de fazer algumas conexões, aí sim para a universidade. Aí sim para a universidade. E por conta de todas essas atividades extracurriculares que eu desenvolvi no high school, eu consegui entrar numa faculdade americana sem fazer o tal do SAT. Nem o TOEFL eu fiz. Que era tipo uma espécie de vestibular, vamos dizer? Não, todo americano, para entrar numa faculdade, ele faz um SAT, que é igual o nosso Enem. Certo. Diria que é o nosso Enem, né? Certo. Mas por conta dessas atividades extracurriculares, do trabalho que foi desenvolvido ali e tudo mais, caramba, que massa, eu consegui entrar sem fazer o SAT e sem fazer o TOEFL. Que me deu até um pouco de medo, né? Porque você fala, pô, será que eu estou preparado para isso mesmo ou não, né? Mas, de novo, na inércia nada acontece. Então a gente tem que encarar os desafios, encarar o que vem pela frente, que é impressionante as coisas que a gente é capaz, que, enfim, a gente consegue fazer por conta disso. Né? Show. Então, após 2 anos no Canadá, né, sim, você ingressou numa faculdade mesmo, uma universidade americana, na onde? Na Pensilvânia. Pensilvânia. Também você foi para um outro lugar desconhecido, foi morar na universidade ou em alguma casa ali, tal como... Cara, tudo sozinho. Em todos os lugares, todos esses lugares que eu fui, eu não conhecia nenhuma pessoa. Não tinha ninguém assim, ali, não tinha uma âncora, um porto seguro. Não, cara, eu lembro até que quando eu fui para o Canadá pela primeira vez, eu fui com a passagem de ida e com $50 no bolso. Foi isso. Hoje eu acho que isso nem é possível, né? Porque hoje você tem que ter uma grana lá, tem que comprovar que tem uma grana para você poder... Enfim, fui com esses $50 no bolso e, cara, impressionante como Deus cuidou de mim mesmo, sabe? Eu senti que Deus cuidou, né, em todo esse processo aí, foi uma coisa meio divina, digamos assim, né? E aí eu fui estudar, cara, Relações Internacionais. Relações Internacionais, isso. Lá eles chamam de ciência política com ênfase em relações internacionais, né? E é até engraçado que o povo vem me perguntar opiniões políticas aqui do Brasil, de Bolsonaro, de Lula, eu não entendo nada, porque eu acabei estudando um negócio lá que não tem nada a ver com isso. É muito diferente daqui. E é um negócio muito complicado, né? Enfim, é muito grande, é um assunto muito extenso. É amplo. E eu quis sempre focar nessa parte de relações internacionais, porque meu sonho... eu achava, né, pelo menos nessa época, que meu propósito de vida era ser diplomata.
Eu acho que você já deve ter até me escutado falando isso em algum momento da vida, né? E vocês vão entender por que isso é importante daqui a pouco. Então, eu fiz essa faculdade nos Estados Unidos e essa faculdade, ela era reconhecida, até hoje ela é nos Estados Unidos, por ter vários programas de estudo fora dos Estados Unidos. Certo. Aí eu falei, cara, agora é minha chance de conhecer o mundo. De conhecer o mundo. Estudando, fazendo aquilo pelo qual eu me sinto chamado. Sim. Então eu tava lá, de novo, com uma bolsa, porque essa faculdade é uma faculdade privada, então ela é bem cara. Certo. Ela está um pouquinho abaixo do que custa você ir para Harvard, por exemplo, né? É bem similar ali. Então, é uma faculdade bem cara. Mas ela tinha vários desses programas de estudar fora. E olha que engraçado. É mais barato para o americano te mandar para fora, te manter num outro país, do que te manter nos Estados Unidos. Então, eu estava indo para fora, eu estava economizando dinheiro da faculdade, entendeu? Ah, sim. Porque se você morasse nos Estados Unidos, você custava mais caro para a faculdade do que você estudando Isso. E aí eu lembro que você contava às vezes para mim, você mandava alguns e-mails, nessa época a gente era jovem, ainda solteiro, que você fez basicamente 6 meses da sua faculdade em cada país. Exato. Então, o primeiro ano era obrigatório nos Estados Unidos, né? Então tinha alguns cursos obrigatórios que a gente precisava fazer. E aí na verdade, eu tive que adiantar uns outros cursos para poder viajar mais, né? Então, o primeiro ano ali foi bem intenso de estudo mesmo. Mas foi legal que nesse ano também eu tive a oportunidade de jogar futebol pela faculdade, né? Quem entende gosta de esporte, cara, é uma delícia você jogar no nível deles lá, né? Porque os caras investem mesmo em você, é um negócio muito legal, muito organizado, né? E aí o primeiro país que eu escolhi ir foi a China, né? Foi em 2008, na época a China era a host das Olimpíadas, né? Em 2008, então Pequim foi o cenário das Olimpíadas. Sim. Então ver todas aquelas construções, a China se desenvolvendo, e poder estar ali, né, cara, com os chineses, vendo o que eles estavam entendendo desse movimento todo, né? Na época se falava, e ainda se fala, né, no crescimento exponencial da China, o que ela representa no mundo. Hoje, sim, ela já está estabelecida como um player, né, majoritário, potência, né, mundial. E eu falei, cara, eu preciso entender esse lado econômico da China, né? Eu acho que vai ser importante para o meu conhecimento entender um pouquinho da cultura, de como eles pensam. Isso que eu ia falar, a cultura também, né? Uma coisa é você ouvir falar da China, outra coisa é você ter que sentar num restaurante chinês e não saber falar uma palavra e tentar se comunicar com uma pessoa. Você pega tanto nuance daquela conversa que nenhum filme, nenhum documentário vai conseguir te dar aquilo lá, né? Você tem que passar o perrengue. Aquilo. A gente falou de perrengue logo no começo. A gente tem que passar o perrengue, tem que entender como que eles pensam, né? Que, querendo ou não, é uma maneira diferente de se pensar. Então, 2008, o primeiro semestre eu dediquei para a China, né? Para entender um pouquinho da China. Voltei, fiquei mais um semestre nos Estados Unidos, que também era obrigatório. E aí eu fui para o Oriente Médio. Eu tinha pego essa parte econômica da China, que era importante para mim, agora eu queria esse lado político. No Oriente Médio. O Oriente Médio é o centro político. Enfim, o mundo inteiro se divide entre Israel e Palestina, e como que funciona. Onde que você ficou assim, no Oriente Médio? Qual que era? A base era Cairo, no Egito. Cairo, no Egito. Mas a gente ficou também um tempo na Turquia, em Ankara e Istambul, e também em Israel. E a gente visitou a Palestina ali, aquela região. Conheceu? Toda, né? Deu para conhecer bastante coisa. Inclusive a Síria na época estava aberta, né? Depois de um tempo entrou em guerra e ficou difícil para turista, então deu para conhecer a Síria, foi bem interessante. Mas eu queria esse take político, né? O que está acontecendo lá? Eu queria entender aquele conflito. Como assim as pessoas se odeiam há mais de 60, 70 anos? Morando um do lado do outro. Como no Brasil a gente não consegue entender isso, não né? Dá, a gente ama todo mundo. E é engraçado que eu achei que eu ia para lá para conseguir respostas e voltei com mais pergunta do que respostas, né? É um mundo tão complexo, né? O ser humano é uma entidade tão complexa que é difícil, né? A gente até explicar para
para outras pessoas o que é aquele sentimento, né? Sim. O que a gente entende é que tem algumas coisas que são comuns ao ser humano, né? O amor é uma coisa comum, o amor é uma coisa Sim. que a gente entende, que todo mundo entende, né? Então, foi muito interessante ter esse take político ali daquela região. Voltei. 6 meses lá. 6 meses lá. E nesse tempo que você estava lá, sempre que a gente se falava, sempre que você mandava algum contato para os... Porque naquela época a gente ainda tinha assim, um contato já por rede social e tal, já... Isso foi em 2010, mais ou menos, né? Pelo que você contou aqui nas datas, 2010. Isso. Né? Você devia ter ali, ao auge dos seus 20 anos, você já estava fora da casa dos seus pais desde 2017, né? Que você foi em 2017 para o Canadá, primeiro ano? Eu sou horrível. Não, 2017 não, perdão, tô falando besteira. 2006... foi 2008 na China, isso eu lembro. Não, mas assim, então você foi 3 anos antes para lá. Isso. Falei besteira. 2005 eu me formei no Canadá, então 2004 ali. Nossa. Você já estava ali há quase 4 anos longe da casa dos seus pais, vinha de vez em quando, tal, aquele negócio que você estava ali... Isso, eu sei que você sempre foi um cara meio cidadão do mundo, assim, eu te conheço, sempre foi meio desprendido, mas como que era isso? Todo mundo tem essa impressão, né? Isso não existia, cara do mundo, assim, que não tava nem aí pra nada, família, mãe não faz falta, irmão não faz falta, como que era? Cara, muito difícil, muito difícil. Eu lembro do meu primeiro inverno no Canadá, menos 20 graus lá fora, e tendo que passar o Natal sozinho. Na época o Felipe... Nosso amigo também estava por lá, me ajudou, né? Porque ele estava lá e a gente acabou passando esse Natal juntos tal, para não... Mas, cara, foram 6 anos e meio de passar, por exemplo, o aniversário. Né? Minha esposa até fica brava porque eu não gosto do meu aniversário. Não é uma coisa que uma coisa te dá legal. Por quê? Porque todo outubro eu tava lá sozinho, comemorando com umas pessoas que eu tinha acabado de conhecer, porque cada 6 meses eu estava conhecendo alguém novo, né? Então, é algo que eu estou tentando recuperar hoje, né? Até a Milena faz umas festas surpresas para mim, enfim, tem esse cuidado para tentar resgatar esse negócio Mas não é fácil, cara, é legal, lógico que é legal. É gostoso conhecer novas culturas, mas, cara, tem os horários e tem os dias que é muito difícil, que não tem nada melhor que família. Tudo que você quer tá perto do seu pai e da sua mãe. Exato. Ali, trocando uma ideia e tal. Às vezes até ouvindo umas coisas. Filho, para com isso, tal. Nossa. Porque você pode tudo. Você tá fora da casa dos seus pais, você pode tudo. Pode tudo assim, entre aspas. Você tem uma liberdade, né? Sim. E às vezes até aquele cuidado, aquele carinho dos pais. Ele diz, Samuel, não vai por esse caminho, fica por tal. Sim. Isso faz falta. Definitivamente. 17 anos, ninguém ainda está 100% preparado para encarar o mundão, assim, digamos, né? Então, assim, eu sentia muita falta e essa volta para Prudente tem muito a ver com recuperar um pouco desses anos que eu passei fora, né? Sim. Querendo ou não, sair daqui com 17 anos e eu fiquei 17 anos fora. Então, metade da minha vida eu passei fora, metade passei aqui, né? Caramba. E eu sempre sentia aquele... Eu sabia que em algum momento eu iria voltar. Você estaria de volta. E graças a Deus tive essa oportunidade no meio da pandemia, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Enfim. Mas eu fiz questão de trazer essa pausa, porque assim, a ideia, né, é nós inspirarmos as pessoas, né? Mas é uma utopia dizer de que toda a história de sucessos é feita só de coisas maravilhosas, tal, né? Eu até lembro que você parou no Oriente Médio, né? Até uma vez você trouxe para nós uma história que ficou engraçada, porque você veio contando isso lá, mas eu queria saber como que era viver isso lá, né? Conta pra nós aqui, só pra gente poder ter um panorama aqui daquela, vamos dizer assim, lá não deve chamar pegadinha do malandro, né? Conta como que foi quando você tava lá em determinado evento lá. Você fazer um negócio desse, um podcast com amigos, os caras sabem todas as histórias. Não, né? Como que é? Aquela história lá do Oriente Médio, que os caras te levaram lá no ônibus e tal, cara, e que você cruzar a fronteira. Conta essa história aí. A gente tava na Jordânia. Jordânia. E a gente ia cruzar para a Síria, entrar para a Síria.
E existia toda uma tensão de se cruzar para a Síria, porque na época já tinha Hezbollah, aquela coisa toda e tudo mais. E aí, cara, um dos organizadores enfim, daquela excursão ali, tinham 30 pessoas, 29 americanos, eu era o único brasileiro. E aí os caras, vamos pegar o brasileiro, né? Vamos pegar o bendito. E aí o cara levantou, ia um médico com a gente, acompanhando a gente na viagem, o médico levantou lá na frente do ônibus, né, e falou assim, ó, por favor, todos os homens, traga aqui o papelzinho amarelo que comprova que você foi circuncidado. Aí eu olhei assim, né, achei estranho, e de repente todos os homens começaram a levantar e levaram um papel amarelo. Aí eu comecei a suar frio, falei, não acredito, gente, como assim? Como assim? Onde que fez isso aí, né, não sei o quê. E eu não queria falar, tava cheio de menina no ônibus lá, ficar falando essas coisas, né, aí todo mundo levantou, ficou todo mundo meio quietinho, aí eu fui bem quietinho no médico, falei, esqueci o nome dele agora, mas, cara, eu não fiz isso aí não, cara. Como é que faz, né? Como é que tá? Ele falou, não tem problema não. Quando a gente chegar lá, tem um rabino que dá uma olhadinha lá, dá um teco na hora lá e você passa, não tem problema. Falei, mas como assim, cara? O cara vai fazer o negócio na hora lá? Ele, não, rapaz, é rapidinho, eu vou acompanhar, eu sou médico. Eu falei, não vou fazer isso não, eu vou ficar aqui. Eu não estou preparado para isso, não. Não vou mais para a Síria. Aí os filhos da mãe olham para trás, tá o busão inteiro rindo de mim, que eu passei essa vergonha aí, mas enfim, é o tipo de coisa que pode acontecer. Não, cara, você não está preparado, né? Eu acho essa história legal porque ela retrata um pouquinho daquilo. Você tá num lugar diferente, pessoas diferentes, cultura diferente e, tipo, cara, você tá ali muito mais... por cuidado divino do que por qualquer outra coisa. Porque sim, qualquer coisa muda. A chance de você morrer num lugar desse é altíssima. A chance de você passar mal, de você pegar alguma coisa. Tem uma outra história, cara, na China, por exemplo. Eu fui convidado para um jantar com chineses, né? E a coisa mais rude para você fazer para um chinês é recusar comida. Só que, cara, os caras comem uns negócios lá que a gente nunca vai comer, né? Aí me trouxeram uma gelatina de entrada, assim, era uma gelatina que tava assim, uma gelatina e tinha um negócio no fundo, assim, uns negócios estranhos no fundo. Aí eu falei, não, uma gelatina, vou comer. Aí ela me põe um molho apimentado por cima. Eu falei, como assim, cara, gelatina com molho apimentado, né? Aí eu fui comer, mas em vez de comer, eu tive a orientação divina de dar uma colherada até no fundo, cara. Era uma gelatina de minhoca, mano. Você acredita que tinha minhoca lá no fundo? Minhoca. Não sei qual que é o tipo de minhoca, se é um tipo especial, se é um tipo chinês de minhoca, sei lá. Cara, mas eram as minhocas. Aí eu, ai meu Deus, cara, não tô acreditando que eu vou ter que fazer isso. E aí, cara, eu tive que dar uma colherada pra dentro, entendeu? Fecha o olho, cara, e vai. Porque você não pode recusar, você tá ali e tal. Você já sabia desse negócio de que não pode recusar, já era um negócio que você sabia. Que brifaram a gente antes de ir e tudo mais. Mas, cara, a gente passa por uns apuros. E aí você comeu, tal, ali, tal, teve que dar uma colherada ali só pra não ficar chato. A Síria, eu falo que a Síria, eu conheci só os banheiros da Síria. Porque eu comi um kebab estragado lá... Eu só ia de banheiro em banheiro, não conseguia ver nada lá. A casa do Paulo, o bazar de Damasco, eu só dava uma passada e já ia direto pro banheiro. Caramba. Porque é uns apuros que a gente passa. As nossas histórias são feitas disso, né? São feitas das coisas boas e depois a gente tem que sempre ter um momento para relatar que não é tudo perfeito. Definitivamente. 6 meses no Oriente Médio, volta para os Estados Unidos. E aí eu tive que ralar bastante essa última volta para os Estados Unidos, porque eu queria ir para o último semestre em Oxford, na Universidade de Oxford. Essa faculdade tinha uma conexão com a Universidade de Oxford, mas para você ir para lá, para você ser aceito no programa, você tinha que ter uma nota mínima, que era assim, top 10 da sua classe para você poder ir. Top 10. E, mano, pensa num cara que teve que estudar, que enfim, pra gente acabava sendo um trabalho dobrado, porque é tudo em inglês, então tem que pegar gramática. Você não está escrevendo uma redação de política, você está escrevendo primeiro uma redação que tem que ser minimamente gramatical, né, fazer sentido gramaticalmente. Tem o primeiro desafio da língua, depois você tem o desafio da história. E depois fazer um pensamento que faça sentido ali para o professor, né?
e graças a Deus consegui nota suficiente para ir para esse programa em Oxford. E lá em Oxford foi uma abertura de cabeça de outro mundo. Primeiro que você não tem aula, não existe essa de aula, né? Você vai para a faculdade, eu vou lá para a aula do professor X, professor Y, tal, não sei o quê. Não existe isso. Existem matérias, então eu escolhi estudar diplomacia e política ambiental, e eu tinha um mentor de diplomacia e um mentor de política ambiental. E eu tinha 1 hora por semana com esses caras. Você tinha que... Eles me faziam uma pergunta no final dessa 1 hora, e eu tinha que ficar a semana inteira, 8 horas por dia, dentro de uma biblioteca, estudando, criando a minha própria teoria, o que eu penso sobre aquilo. Daquele assunto. Então, você entende como é diferente? Não, cara. Te impulsiona a pensar além do que existe. A formatar um conceito próprio, a ter ideias próprias suas, né? Isso foi um estímulo maravilhoso. E eu acredito que esse é o futuro da educação. É a gente ter mais pessoas criando coisa nova do que regurgitando conhecimento. E para você ver como que isso é um desafio hoje já... Na nossa época, a sua filha foi para a escola agora, né? Mas você talvez ainda não tenha pego ainda aquilo que eu já estou vivenciando, né? Meu filho está na 6ª série. Na nossa época, a apostila vinha pronta, então ela tinha uma pergunta, já tinha a resposta logo embaixo ali e tal. Cara, hoje em dia não é mais assim. O material didático, ele não tá ali formatadinho, ideia que liga ideia e tal, e te traz uma conclusão aqui. Meu filho vem com um tema de prova... E aí vem lá, fale sobre vamos dizer assim, fale sobre o efeito estufa, estude sobre o efeito estufa. E aí não tem ali um conceito na apostila, o efeito estufa blá, 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 blá. Não, a professora falou algumas coisas na sala de aula, ali tem algumas ideias que se cruzam e tal, e a criança ela tem que conectar tudo isso de forma muito própria. Sim. Cara, é muito diferente, porque nós que aprendemos daquele jeito muito quadradinho, muito formatadinho dentro de caixas, é um desafio até para nós entendermos. Você já estava um pouquinho na nossa frente quando estudou de forma diferente daquilo. Na verdade, lá fora está bem à frente da nossa educação aqui, né? Não criticando, mas é uma realidade. E aí você já teve umas experiências à frente. Não, foi muito legal ter passado por isso. Mas, sinceramente, eu fui entender essa diferença de estudo muito tempo depois. Sim. Depois de eu ter, 5, 6 anos de mundo corporativo, que eu fui fazer um curso sobre futurismo com um cara que chama Thiago Matos, até recomendo aí para o pessoal, chama Friends of Tomorrow, né? Amigos do Amanhã. Esse curso definitivamente mudou minha vida, mas foi nesse curso que eu vi essa necessidade da gente mudar a nossa educação. Então, era até uma coisa que eu falei bastante com a Milena, né? Pô, como que vai ser a educação da Aurora, né? Como que a gente vai, de alguma maneira, despertar essa criatividade? Mas que bom, né, que as escolas hoje já estão começando a enxergar Estamos caminhando para essa necessidade aí de deixar essa coisa do conhecimento mais aberto para as crianças, para o ser humano conseguir trazer aquilo que ele traz de melhor, né? O ser humano não é bom de repetir conhecimento. Quem faz isso bem é robô. Então, deixa os robôs fazer o que o robô tem que fazer. Sim. Né? E a gente vai focar naquilo que nos faz diferente mesmo, que é criatividade, é criar coisa nova, novas conexões, sabe? Coisa nova mesmo. Maravilha. Bom, e aí você trouxe aqui, você voltou... Foi para Oxford. Fui para Oxford. Fez os últimos... Formei nos Estados Unidos, né? Fui para Oxford, fiz os últimos semestre e voltou. Me formei nos Estados Unidos. E aí tava lindão com diploma americano, né? Coisa linda, que bom, que legal, vai ser ótimo. E aí voltei pro meu Brasil. Agora vou ser diplomata, né? Aquela coisa, era o meu sonho, era a minha coisa... Aí eu entrei lá no site, lá, né? Como ser diplomata, né? Certo. Como ser diplomata. E é engraçado que a primeira coisa que você tem que ter para ser diplomata é um diploma reconhecido pelo MEC. Ou seja, eu fiquei lá 4 anos e ninguém me falou que tinha que reconhecer pelo MEC.
Aí eu cheguei aqui, como é que faz, né, o Pra você, negócio tá. e tal. Você tem que estudar mais 3 anos numa universidade brasileira. Você tem que passar no vestibular numa universidade brasileira, ficar 3 anos estudando para fazer o seu diploma ser reconhecido pelo MEC. Aí já me desanimou, né? Eu falei, cara, como assim? O que é isso e tal? E, enfim, eu sou um cara que sou muito conectado com essa parte espiritual, Sim. né? Sou cristão. Sempre foi. E aí talvez eu questionava... esse seja um dos diferenciais. Porque Sim, as coisas acontecem na vida. Sim, definitivamente. Eu perguntava para Deus, né? Mas e aí? Você me fez passar por tudo isso, essa experiência incrível... E aí agora não vai dar certo, né? E é difícil lidar com quando algo não dá certo, assim, né? Pensa frustração. Que desde os 17 anos, por mais que teve os perrengues, as coisas foram acontecendo e tudo mais, de repente, pum, uma parede gigante na minha frente. E na verdade foi ótimo ter passado por isso. Porque eu entendi, cara, e aí vai uma outra dica que é para quem está procurando o que fazer, qual que é o teu propósito, o que eu deveria estar fazendo na minha vida. Às vezes a gente fica esperando algum sentimento interno que vai nos direcionar assim milimetricamente para aquela coisa que a gente deveria estar fazendo. Eu tinha certeza absoluta que eu ia ser diplomata, tá? Que era um emprego do governo brasileiro, papapá. Mas, cara, não precisa ser necessariamente isso que eu preciso estar fazendo para eu estar cumprindo meu propósito. Sim. Né? Então, eu comecei a entender que meu propósito era muito maior do que simplesmente ser ou ter uma posição. Era muito mais ser do que exercer algo. Que exercer, era ser, né? Era você atuar como diplomata sem ser diplomata. Exatamente. E aí eu consegui traduzir isso, e aí eu acredito que todo mundo em algum momento da vida tem que fazer esse exercício, né? Eu demorei, sei lá, uma semana que eu fiquei pensando sobre isso, em como escrever o meu propósito. Como que eu falo para a pessoa? Sabe aquela coisa do elevator pitch, né? De você dar um pitch de elevador, você conseguir contar para as pessoas rapidinho o que você faz, o que é o teu propósito. E eu defini meu propósito como conectar pessoas, rico e pobre, para que eles não se enxerguem mais assim. Rico e pobre, morador de rua com pessoas que têm dinheiro, ou opostos, né? Pensa Urban Farm. A gente tem coisas veganas e tem charcutaria no mesmo lugar. Né? Como que eu consigo conectar essas duas pessoas que nunca iam se falar num lugar, né, em comum? Único lugar. Então, é uma delícia quando você descobre isso, porque te dá liberdade, cara. Hoje eu não tenho mais a pressão de ser uma pessoa só, ou de ter um cargo só. Hoje eu consigo ser consultor, ter a Urban Farm, ter a Hook Education, e alguns outros negócios que eu não posso revelar ainda, mas que eu estou já vendo com o João, meu sócio aqui. Eu consigo fazer várias coisas por conta desse propósito maior. E eu sei que eu estou cumprindo meu propósito, eu estou em paz comigo mesmo, porque eu estou fazendo isso de várias maneiras diferentes, né? Uma coisa que eu queria que você falasse para nós, né? Porque eu já te perguntei isso em outro momento e fez muito sentido para mim. E eu vou fazer essa pergunta para você aqui agora e eu queria que você respondesse novamente, né? Porque eu sempre achei que eu te via, eu sempre te admirei como meu amigo e tal, enfim, né? Mas assim, eu sempre imaginei que você teria, que a tua vida ela seria pautada por um propósito espiritual. Que você teria total ligação com isso, porque sempre você teve latente para todas as pessoas esse chamado, você sempre inspirou isso. E aí, num determinado momento da tua história, eu falei assim, agora eu quero ver como ele vai conseguir conectar essa parte espiritual com a vida. Sim. E quando eu quero dizer a vida, com o universo corporativo, com seus relacionamentos extra-eclesiásticos, porque é muito fácil você ter uma vida dentro da instituição, dentro da igreja, pessoas que são religiosas ou cristãs, enfim, como queira chamar, mas muitas vezes fala, não consigo, eu não consigo me conectar com fora. E você
Isso é um elogio que eu te faço. Você conseguiu fazer isso de uma maneira espetacular. E a pergunta que eu te faço é, como? Cara, adoro essa pergunta. Obrigado pelo elogio, porque na minha visão isso é cumprir o meu propósito, Sim, né, de alguma maneira. Com certeza. Então, para mim isso faz total sentido. É engraçado que você vai lembrar quando a gente era adolescente e tudo mais, até lá no Bragamelo, na escola que a gente estudou, eu pegava os recreios para evangelizar as pessoas, né? A gente fazia uns grupinhos de oração no meio do recreio, o povo lá querendo comer coxinha, a gente lá orando, né? E não troco por nada essas experiências que eu tive na minha adolescência, na minha infância, né? Ter vivido dentro da igreja esse tempo todo, acho que até me ensinou bastante, sabe? Até ter tido cargos de liderança dentro de igreja, líder de célula. Muito do que você viveu depois. Eu deu acho que muita isso é base. fantástico. E muitas pessoas chegavam e falavam, não, você vai ser pastor, você vai ser missionário, você vai ser alguma coisa assim. Essa é a pegada que eu quero ouvir. Porque, e cara, sim, sabe mais. Hoje eu te vejo muito além do que exatamente. Sabe o que eu penso hoje? Eu falo, eu acho que meu impacto seria muito menor. Sim. Se eu fosse um pastor ou um missionário, entendeu? Eu não quero e não preciso desse título, desse cargo. E eu acredito, cara, que, de novo, minha ideia é conectar pessoas, né? Então, pensa uma pessoa que nunca colocaria o pé na igreja. Eu acredito que essa pessoa é espiritual. Eu acredito que dentro dela tem algo inato que busca, que ela precisa, né? E hoje até alguns pesquisadores já deram um nome para isso, chama inteligência espiritual. A gente tem a inteligência intelectual, QI, enfim, tem vários testes relacionados a isso. Em 1950, 60, um cara chamado Daniel Goleman criou o conceito de inteligência emocional. E há uns 10, 12 anos atrás, uma neurocientista descobriu lá o tal do ponto de Deus no nosso cérebro, que, enfim, é uma história interessante, mas ela criou esse conceito de inteligência espiritual, né, que nem inteligência intelectual nem emocional consegue responder. Sabe esse tipo de pergunta que a gente faz, né? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu propósito? O que eu tenho que fazer? Qual que era a minha... né? Será que é só isso? Nem inteligência intelectual, nem emocional consegue responder isso. É esse terceiro negócio que chama inteligência espiritual. E depois que eu descobri esse conceito, eu achei tão interessante, cara, que a gente começou a levar esse conceito para o mundo corporativo, né? Então, eu já estou adiantando a história aqui. Porque... Não, mas assim... bom, enfim, a pergunta é essa, né? Você conseguiu conectar as duas coisas, é isso? Exato. E eu acho que cada vez mais a gente deveria parar de dividir o sagrado do secular, porque no final das contas somos a mesma pessoa. Eu nunca poderia vir aqui e falar das minhas experiências profissionais sem falar desse meu lado espiritual ou dessa caminhada, essa peregrinação, né, que eu tive que passar para chegar onde eu estou hoje, né? Sim. Então as duas coisas foram acontecendo lado a lado, né? Então é muito interessante. Mas enfim, estou pulando passos aqui. Você voltou para o Brasil e já teve essa muralha diante de você, que foi uma muralha assim, não só são coisas técnicas, mas, então eu queria ser diplomata, mas eu já tenho aqui um primeiro problema, que é ter que estudar mais 3 anos, tal. Aí as coisas dentro de você foram se ajustando, colocando no lugar, e aí eu lembro que, assim, que você teve porque todo mundo, assim, as pessoas próximas, seus amigos, falavam assim, poxa, ninguém vai conseguir um emprego mais fácil que o Samuel. Samuel estudou, Samuel fez tudo que todo mundo queria fazer, o cara fala 3, 4 línguas, o cara não sei o que tal, o cara vai chegar aqui... E aí eu lembro que não foi assim. Extremamente difícil. Eu lembro que eu mandei currículo até para umas empresas grandes aqui da região, a Jacto, eu lembro da Jacto, eu lembro da Pompeia. E eu lembro da mulher do recurso humano olhando o currículo e falando assim, mas eu não estou entendendo, como é que você passou por tantos lugares em 4 anos e como é que foi esse negócio, eu não sei onde te encaixar, estagiário, você não está mais na faculdade, mas aí não tem um cargo para você. E eu lembro que tinha muito essa dificuldade, até que eu descobri o bendito trainee, o tal do trainee, né?
Só que o tal do trainee não é um processo fácil, né? Normalmente, num trainee de grande empresa aí, você concorre com 10 mil a 15 mil pessoas. Sim. Então... Eu tenho, assim, esse negócio do trainee, na época, era muito latente na nossa formação, e assim, coisa que poucas pessoas sabem e tal, e é uma coisa que eu me orgulho, assim, até a família sempre fala tal. Eu participei de um único processo de trainee, eu me inscrevi em vários, o único que eu fui aceito foi da Unilever. E eu tinha formação na área de comunicação, e a Unilever é uma referência nessa questão de marca e tal. Sim. E dessas 15 mil pessoas, eu fiquei entre os 600... primeiros. Os 600 últimos, né? Foi eliminando. Eu saí 2 etapas antes, sim, né? E se eu te contar, cara, para você ver como que a nossa vida, ela é... Como que nós precisamos ser nós mesmos em todos os lugares. Faltava a dinâmica de grupo, entrevista e depois uma prova lá escrita. Então tinha mais 3 para ir para a seleção. 3 etapas. E eu fui para essa dinâmica de grupo em São Paulo e todo mundo me zoa, me sacaneia porque eu falo alto, porque eu sou expansivo, porque eu sou estrambelhado. E lá na dinâmica de grupo, eu tava lá, tal, separou pelos grupos, tal, e aí o outro grupo do lado tava fazendo muito barulho. Não, vamos fazer... E eu tava aqui, assim, tentando... E aí eu cheguei pra moça lá, pra monitor, e falei assim, pede pra eles falarem mais baixo. E daí ela falou assim, é você que tem que falar mais alto. Pronto. Puta merda, velho. Justo eu que falo mais alto que todo mundo que nasceu nesse mundo. Nossa. Cara, naquele momento, eu sabia que eu tinha sido desclassificado. Porque assim, tem 600. Você tem que tirar as pessoas pelos mínimos detalhes, né? Ali todo mundo tá preparado minimamente, tecnicamente. Naquele momento, eu sabia que eu tinha sido desclassificado. E eu voltei para Prudente, né? De São Paulo para cá, é um trechinho de ônibus. E eu voltei ali, cara, e a reflexão que eu fazia, eu falava, puxa vida, nunca mais eu vou passar um perrengue na minha vida por ser uma pessoa que eu não sou. Eu vou continuar falando alto. Olha só, cara. Olha, você ganhou um mega de um conhecimento, uma mudança de vida por uma oportunidade dessa. Então por um não, né? Por um não. Mas é o que eu falo assim, por não ter sido eu por uma fração de segundos. Sim. Preços, né? Eu paguei um preço lá e ganhei um preço, eu acredito também. Nada por acaso. Definitivamente. Mas, enfim, esses 6 meses, né, que eu voltei dos Estados Unidos, eu fiquei 6 meses, pensa na dificuldade, né? Depois de 6 anos e meio morando fora, voltar para casa dos meus pais sem um tostão no bolso, né? Tipo, esperando alguma coisa acontecer, né? Pai, então, me dá 10 para comer um lanche, voltou para a realidade. Era isso, não era fácil, não. Mas eu consegui me dedicar esses 6 meses aí para vários processos de treininho. Então, o não que você tomou, eu tomei uns 30 nãos, né? Inclusive o da Unilever, eu nas primeiras fases eu já saí, né? Mas graças a Deus eu consegui até o final de 3, né? Um era a Redcar, outro era a International Paper e a CIA. E, cara, eu seria muito infeliz se eu tivesse ido para a International Paper ou para a Redcar. Eu acho que ia ser complicado, né? Esse lado financeiro é mais difícil. É fácil falar hoje, né? Naquela época eu ia aceitar qualquer coisa. Não, mas hoje, você olhando o panorama e a experiência que você teve na CIA, talvez... E assim, eu queria muito a CIA porque era um programa de treino que já tinha mais de 30 anos no mercado, era um negócio que já estava bem consolidado, né? E fomos indo, e eu fui o único, foram 12 mil pessoas que concorreram, e aí a gente foi para os últimos 20, e, se eu não me engano, foram 12 que passaram, né? Passaram. Só que desses 12, o único que foi entrevistado 2 vezes pelos diretores fui eu. Porque a primeira diretora, que é a diretora que depois eu ia trabalhar com ela não me aceitou no primeiro momento, ela ficou na dúvida. Ela falou, não, esse cara tem perfil mais social, não sei se ele é muito business, não.
E aí ele teve um segundo diretor de logística, teve que me entrevistar também. E aí o diretor de logística foi um pouquinho mais legal comigo e resolveu me aceitar, né? E aí começou minha história no mundo corporativo, né? Fiquei 1 ano e meio como trainee, primeiro trainee de loja para ser gerente de loja. Então eu morei em Natal 6 meses, isso aí foi maravilhoso. Esqueci desse detalhe. Nossa, foi gostoso morar em Natal. Você falava que morava de frente pra praia, né? Foi gostoso, não foi, porque eu queria todo mundo comigo. Sabe quando você tá sozinho na praia? Não é tão legal, entendeu? Não. Mas foi legal, pô. Quem que sou eu para reclamar? Mas eu fiquei 6 meses lá. E você gerenciava uma loja? Ou era trainee Eu era trainee de um gerente. E, inclusive, esse gerente hoje tem um negócio dele próprio também, tá super bem sucedido. E nesse meio tempo, eu acabei indo para o escritório algumas vezes, né? E aí eu vi que trabalhar no escritório era muito mais legal que trabalhar na loja. Para mim, no meu perfil. Para aquilo que você tinha de ideia. Para aquilo que eu queria, né? E aí, cara, eu ralei, tinha noites que eu passava trabalhando, enfim, fazendo projetos e trabalhos, tinha que apresentar projeto para diretor. Quem é um trainee para apresentar projeto para diretor, né? E aí a gente pegava essas oportunidades e fazia tudo ali. E aí uma dessas gerentes comprou minha briga e ela acreditou em mim e falou, não, acho que ele tem perfil para ser gerente de compras, né? Aí, depois desses 6 meses, eu fui para compras. Voltou para São Paulo? Voltei para São Paulo, fiquei lá em Alphaville. 6 meses treinando em compras e me apaixonei por sourcing, que é essa área que hoje a minha consultoria é voltada para sourcing, né? Sourcing é basicamente ir atrás de fornecedor, né? Conhecer as fontes. É isso que eu ia falar. Traduz para nós, né? Porque o senhor departamento de compras, mas você faz captação de fornecedores. Gestão de fornecedores, né? Sourcing é uma palavra chique para gestão de fornecedores. E foi muito interessante porque tinha tudo a ver com a experiência que eu trazia, a bagagem que eu trazia de ter ido para outros lugares, Ásia e tudo mais, né? E eu fui o primeiro trainee de sourcing da CIA. Na época, eles nem tinham essa posição de gerente de sourcing, mas eles queriam fazer um teste, aí eu fiquei 3 meses como trainee de sourcing, embaixo de 2 pessoas assim, que têm mais de 30 anos de negócio. Um era o Ariel, que é um argentino, e outra a Cristina Munaretti. Todo mundo queria aprender com eles, né? Os caras eram... Não, o cara entrava no voo da Qatar Airways, o cara falava. O piloto cumprimentava ele. Para todo mundo ouvir. Olá, senhor Ariel Tolchinski, muito obrigado por estar aqui. Obrigado por voar com a gente. O cara era outro nível, né? E é engraçado outra história também. Eu lembro a primeira vez que eu fui de classe executiva lá para a Ásia, né? E eu tava do lado do Ariel, só que o Ariel já sabe todas as coisinhas como faz, não sei, né? Mano, os caras me deram um pijama, velho. Eu achei a coisa mais legal do mundo. Eu fui lá, troquei o pijama, fiquei lá de pijamão da Qatar. Eu vim com uma mala cheia de pijama. Até hoje minha família tem tudo os pijamas da Qatar. E aí a cadeira tinha massagem, negócio de massagem. Cara, eu fui daqui lá com esse negócio da massagem ligado. Mano, o Ariel ficou pé da vida comigo. Mano, desliga esse negócio, não aguento mais esse negócio tremendo do meu lado aqui. Porque eu lembro que eu fiz em um voo, eu fiz 7 refeições. Podia pedir, cara, é camarão? Manda camarão. É macarrão? Manda camarão. Eu saí cheio. A experiência gastronômica daqui na Ásia. Nossa, foi. Porque essa experiência, ela te trouxe de volta um pouquinho daquilo que você falou que viveu, que era... Você falou que você foi para a China algumas vezes para buscar fornecedores e tal, porque era para CIA, tipo, nacional, ou América Latina, né, na verdade. A gente comprava para CIA global. Aí é dividido por categorias, né? Eu comprei jeans uma época, tecido plano, malharia circular, aí são tipos de produto, né, que você comprava. Mas essa primeira viagem com o Ariel eu falo que foi meu MBA, né? Você vai uma primeira vez com um comprador que já vai sempre, cara, você aprende tanto que é muito melhor que um MBA, entendeu? Então, para mim, foi incrível assim, essa experiência. Eu sempre falo até para os meninos que trabalham comigo, para algumas pessoas e tal, que vêm pedir opinião, eu falo assim, gente, não existe pós-graduação melhor do que o trabalho. Exatamente. Você sai da faculdade, antes de você, já vou pós-graduar, não sei o que, já vou fazer isso. Trabalha.
Vê ali, porque você vai ver que aquilo te ensina tanto. Não, e você vai ver o que você tem que aprender vezes... de verdade. Justo. Você tem que ver, inclusive, esse outro negócio que eu estou estudando com meu sócio aí, ele é voltado para educação. E eu acredito que hoje não faz muito sentido para uma pessoa gastar 4, 5 anos de faculdade num negócio que ela nem tem certeza se é aquilo que ela quer fazer. Sim. Cara, faz um curso técnico, vê, testa, né? Vai atrás, é engenharia que você quer? Meu, segue um engenheiro de graça, faz serviço de graça para ele por um mês, para você ver se é isso que você quer mesmo. Sim, faz sentido, né? Inclusive, eu estava escutando a história do Marcos Frois esses tempos, e ele falou que ele fez justamente isso. Ele fez primeiro um curso técnico, para depois entender que era isso que ele queria, aí ele foi e fez engenharia. Puxa, esse depois evento foi aquele de café com empreendedores. Puxa, muito cara, legal. eu fiquei sabendo depois. Não, nós vamos ter mais. Nós vamos ter mais. Eu achei fantástico, né? Todos convidados, vale muito a pena. Galera, vocês estão ouvindo esse papo aqui, assim, olha, o Samuel ele falou algo, né, alguns minutos atrás sobre conectar pessoas, né? Não é todo mundo que tem esse chamado, mas assim, uma coisa que é muito legal que eu vejo o Samuel fazendo é que isso está constantemente perseguindo ele. Então eu lembro de um evento que ele fez que era assim, olha, todo mundo saiu de carro, todos os amigos, ele juntou uns amigos lá, uns parceiros, todo mundo saiu de carro e foi atrás de um mendigo. Nós tínhamos que buscar um mendigo na rua, um morador de rua, né? Até mendigo falar, não, um morador de rua. Pegamos esse morador de rua, levamos ele para um salão que a gente estava. Lá a gente deu banho, roupa, cortamos cabelo, barba, um jantar maravilhoso. Cara, dignidade garçom, assim por um dia. Até garçom. Aí daí você fala assim, poxa, mas o que adiantou você fazer tudo isso se amanhã ele não tem para onde voltar? Mas o amanhã é uma opção das pessoas, né? Aquele dia de dignidade que a gente mostrou para aquele pessoal, de que, olha, você pode. Seres humanos. Vocês são seres humanos. Se você aqui, se esforçar e tal, você tem um futuro pela frente. E agora, esse evento que eu vi, que infelizmente eu não participei do primeiro, mas eu vi no dia seguinte as postagens lá, a sua, do seu pai, dizendo lá que é café da manhã com empreendedores e tal, eu fiquei... Não, e a gente está buscando bastante divulgar gente na de próxima. Fora. Eu estou querendo trazer um amigo meu que enfim, se especializou nesse assunto futurismo, que eu acho que é imprescindível. A gente estuda muito pouco o futuro, o que vem adiante. A gente é muito bom de estudar o passado, mas a gente olha muito pouco para o futuro. E esse cara tem uma visão de futuro de outro mundo. Então, isso definitivamente vai estar nos próximos Cafés com Empreendedores, vai ser bem legal. Foi. Beleza, mano. Tal sourcing na C&A se maravilhou com o universo corporativo, porque daí eu lembro, fui passear em São Paulo e daí desses passeios em São Paulo você me deu hospedagem na sua casa, passei uns dias com você e eu lembro que ainda estava maravilhado com o mundo corporativo, pô, legal e tal. Naquele papo, naquela situação, você ainda não tinha essa ideia formatada que eu sei que depois nasceu no teu coração sim. Que gostaria de retornar para o interior e tal. E como que isso aconteceu? Sim, cara, nessa época eu ainda estava... Eu acho que tem muito a ver com ciclos de aprendizado. Sim. Então, nessa época aí, eu tava num ciclo de aprendizado muito crescente, ainda tinha muita coisa para evoluir, para entender, para aprender. Eu fiquei 5 anos na C&A, que foi nessa época que a gente se encontrou. E depois desses 5 anos, para mim, estava se fechando um ciclo de aprendizado. Né? Eu já tinha feito as viagens lá para fora, entendido como é que faz compra, como é que faz aquilo tudo. Mas eu entendia que agora eu precisava focar em gestão de pessoas e tudo mais. Né? E aí surgiu uma oportunidade com a AVF, que é uma empresa, é um grupo, né, de marcas, tem mais de 30 marcas, entre elas Vans, Timberland, Lee, Wrangler, Kipling, The North Face, enfim, são umas 30 marcas, todas bem conhecidas. E aqui no Brasil eles queriam fazer um projeto de gestão dessas marcas diretamente, né? Porque normalmente você distribui ou você, enfim, passa para algum parceiro local. Certo, eles queriam fazer a gestão própria. Eles queriam fazer a gestão própria. Então seria um trabalho quase que de startup, né?
porque começar do zero, né, o trabalho dessas marcas. Então, eu aceitei esse desafio e aí a equipe passou de 2, 3 pessoas que eu tinha lá na CIA para 8, 9 pessoas que eu tinha na VF. Então, foi legal. E não é qualquer pessoa, são analistas sêniores, né? Tinha um senhor de 65 anos na equipe, como é que você lida, como é que você faz e tal. E sempre foi um desafio que eu sempre gostei na minha vida, é liderança, né? Certo. E fiquei 4 anos na VF, até que a VF, depois das duas marcas, tanto o Vans quanto o Timberland, estarem 100% estruturadas no Brasil, o duro de você trabalhar para empresas grandes desse tipo é que o Brasil é muito pequeno. Então, o faturamento do Brasil representava para, sei lá, menos de 1%, vai, para o grupo. Para o grupo. E a gente tinha uma equipe muito grande na Argentina nessa época, né, da VF, que era um peso muito grande para a empresa e tudo mais. Então, eles definiram, depois de 4 anos, de novo, voltar para parceiros. Né? Tá. E aí... Boa experiência, mas vamos voltar para onde a gente estava, porque o negócio vai ficar melhor. E foi ótimo, porque eu comecei o negócio e terminei o negócio, né? Então, você pegar toda essa abertura e fechamento de um negócio é uma experiência muito legal. E a Arezzo, na época, ficou com a Vans. Hoje é a Arezzo que distribui Vans no Brasil, né? A marca Arezzo que... E eu fui de brinde. Para a Arezzo, né? Para lá. Só que eu já estava sentindo que eu estava chegando num limite de desafios profissionais ali, que já não estava me dando aquela mesma vontade de fazer o negócio acontecer. E também casei, que é uma parte super importante da minha vida. Da história. Milena, né? Mudou a minha história. E também tinha acabado de ter a Aurora. E isso mudou muito a minha perspectiva de vida, né? Você é pai, você é casado, Sim. Você sabe que quando essas pessoas você entram se reprograma, né? Nas nossas vidas, acontece uma reprogramação do que você deveria estar fazendo, né? E aí a minha vida corporativa já não era mais o principal, né? Já não era mais o centro. Eu queria que o centro fosse a minha família, a Milena e a Aurora, né? E agora Sim. O Benicico que está vindo aí, o Benício, que está vindo aí. Samuca, te interrompendo, né? Eu fiz uma pergunta pro Samuca alguns minutos atrás aqui, falando, né, dessa junção que ele sempre conseguiu fazer do espiritual, né, do ser espiritual, né, e do ser profissional, que muitas pessoas se degladiam o tempo todo nesse desafio. E eu lembro que ele tá assim, realmente o tempo é curto para a gente contar muitas histórias, não queremos, mas assim. Durante todo esse tempo que o Samuel esteve nessas grandes corporações e morando em São Paulo, ele participou de um projeto fantástico que era o Construid. Construid, sim. Que manteve sempre assim em elevada estima esse ponto alto do Samuel, que era continuar conectando pessoas. O Construid era fala aí. Não, Construid... Praticamente, era uma ideia na cabeça do Bubu, que é o Bruno Bourdon, né? Que é hoje o presidente da ONG. Enfim, desde o começo ele sempre foi o líder. Mas era uma ideia muito boa de pessoas que estavam começando ainda. Sim. E aí eu peguei o Bruno e uns 4, 5 lá, pessoas de 20 e tantos anos, e sentei e falei, não, vocês querem fazer isso acontecer mesmo? Nós vamos fazer isso acontecer. E aí a gente tinha reuniões toda semana, organizava com ata, com pauta, e mostrei para eles um pouco dessa organização que eu aprendi no mundo corporativo para o negócio acontecer, né? E, cara, um projeto que começou com uma reforma de R$4.000 numa casa lá no interior do Piauí, hoje é um projeto autossustentável, então já tem pessoas que sustentam o negócio. Sustentam o projeto. E já reformou, acho que eles estão na 60, mais de 60 moradias. Então eles pegam, derrubam a casa, constroem uma outra, mas não é casa igual do teto,
Eu não sei, até tem uma outra organização. É um outro projeto. E eles fazem casas de emergência, que é umas casas assim, que duram 2, 3 anos. Não, eles fazem casas de tijolo para durar pro resto da vida. O resto da vida. E é uma casa boa, maravilhosa. Então, ter participado desse processo de construção disso, né? E visto o Bubu crescendo, entendeu? Hoje ele toca um negócio sozinho lá, hoje eu tenho pouquíssima participação, eu faço um projeto ou outro ali com eles. Mas, de novo, vem desse amor por estar, de alguma maneira, vivendo esse propósito, né? E eu fiz essa pequena vírgula aqui, porque, assim, nessa oportunidade que eu passei com o Samuel lá na casa dele, ele me levou no porão da casa que ele morava lá, e aí eu entrei lá e, tipo assim, saco de cimento, janela, privada, toda. Eu falei, mano... Daí ele falou, não, cara, isso aqui é um projeto que eu tô tal. Daí ele me explicou um pouquinho do que era esse Construid, e daí que vem a parte mais sensacional, aquilo que mais me impactou como pessoa, como ser humano, é que assim, nessa oportunidade nós fomos lá para um casamento. Sim. E você lembra que a gente ficou no casamento, basicamente, até a hora que tinha que ficar. Inimigos do fim, né? A gente ficou no casamento até a hora que tinha que ficar e... 7h30 você tinha uma reunião do Construid. Cara, não dava para dormir 2 horas. E eu lembro, cara, que nós ficamos dormindo na sua casa, tal, todo mundo, eu, minha esposa, tal, a Milena, e acordamos. Cadê o Samuel? O Samuel acordou 7h30 e foi para a reunião do Construid e tal. Algo que poucas pessoas, assim, valorizariam dessa forma, né? Por quê? O cara tá... Mega Blaster envolvido, com corporações gigantescas, responsabilidade. Na época você até mostrou para mim, falou, cara, olha aqui, ó, a responsabilidade que eu administro de faturamento, tal, aqui. Isso aqui, cara, isso aqui é uma loucura na minha vida, cara, porque é tudo nas minhas costas, tal. E ainda, depois de um casamento, depois de uma festinha mais ou menos, acordar às 7h30 para participar de uma reunião, cara, isso demonstra que você nunca perdeu aquela essência, aquele foco daquilo que era, né? Como você falou, pitch, como que é que você falou? Elevator pitch. Elevator, né? Nunca perdeu esse elevator pitch, essa palavra eu aprendi hoje. Cara, e é gostoso porque você não faz com peso essas coisas, né? Eu nem lembrava dessa situação das 7h30 aí, mas, cara, se era uma reunião da Construid, eu sei que eu ia estar lá, tipo... E se era num sábado, possivelmente era reforma. Não era não era reunião, era tipo ir lá... Era ir lá para fazer. Para fazer a reforma mesmo da galera. Mas isso que é gostoso, cara. Isso, por mim, eu fazia só isso. Se isso me desse dinheiro suficiente, eu fazia só isso, né? Mas é muito importante para a gente parar e investigar qual que é o propósito, o que eu deveria estar fazendo. É um fantástico. Sabe, vocês encontraram na comunicação algo que vocês gostam de fazer, vocês fazem isso aqui porque vocês amam. Sim, né? sim. Então, você achar aquilo que você ama faz toda a diferença. E é impressionante que as pessoas vão começar a ver isso. Tipo, eu olho para você, eu vejo comunicação, entendeu? Legal. Eu vejo marketing, sim, eu vejo isso que vocês estão vivendo aqui. E quando eu sou reconhecido por fazer essas conexões, gostar de fazer essas conexões, eu fico muito feliz, porque é isso que eu quero. Eu não quero ser reconhecido por ser o cara mais rico, ou ser o cara que tem o carro mais top. Não, eu quero ser reconhecido por estar proporcionando conexões de verdade. Cumprindo um propósito que você é muito mais gostoso. Que você nasceu. Exato. Como se desligar do universo São Paulo, capital, capitalismo, alto nível para... Sinceramente, isso para mim foi até fácil, cara, porque tem um jugo que você carrega quando você está no mundo corporativo, quando você está ganhando bem. Eu falava que eu estava vivendo uma vida de mercenário. Né, de salário em salário, cara. Eu estava ali por causa do salário, né? Chegou um momento que você fica ali porque eles te pagam super bem para você ficar ali. Certo. Só que enquanto isso tem milhares, milhões de pessoas nesse mundo corporativo que tem que gastar uma grana com um psicólogo, com um psiquiatra, para conseguir se manter sano num mundo que é focado em dinheiro, em materialismo, naquilo lá, né? Então, não foi difícil me desligar. Né?
O difícil... Esse não foi o principal desafio, então? O desafio financeiro definitivamente foi importante, né? Só que assim, não tem nada que você faça que com planejamento você consegue fazer. Então, eu e a Milena, a gente se planejou para ficar 6 meses parado. Né? Então a gente Vocês estavam lá em São Paulo, decidiram que ia retornar para o interior, para as origens de vocês, aqui perto do Aí a gente pai. falou, a gente tem essa grana aqui, a gente consegue ficar uns 6 meses aí, vamos diminuir os nossos custos, né? A gente tinha custos 3 vezes menores aqui do que lá. Morando em Prudente do que em São Paulo. E a gente fez essa redução e ficou. Mas sabe quantos dias eu consegui ficar parado desses 6 meses? 15. Depois de 15 dias, cara... Que você retornou para Prudente, pensa que você... eu estava 10 anos me doando para o mundo corporativo. Quando você se doa para o mundo corporativo, você consegue... a tua mente está ali dentro. Cara, na hora que eu me desliguei, foi até engraçado a diretora que a gente estava conversando, né? Eu estava feliz de sair. Entendeu? Como? Tipo assim... O que você está pensando? E foi uma delícia, cara, porque eu comecei a pensar de novo, ler. Eu não terminava um livro há não sei quanto tempo. Agora, a cada 2, 3 meses, eu estou terminando um livro. Entendeu? Eu leio um pouquinho de manhã ali. E eu lembro que nesses 15 dias, os únicos que você não deve ter... Eu lembro que você, nos 15 seguidos, você acordava de manhã, colocava uma cadeira no meio da rua. Não era na calçada, era no meio da rua, com um café... E fazia a foto do sol nascendo assim e falava... Ai, cara, é uma delícia. Esse pôr do sol de Prudente é uma coisa divina, cara. É maravilhoso. Não tem igual. Você pode pegar um pôr do sol lá na Tailândia. O nosso é melhor. O nosso é melhor, cara. E aí eu fiquei ali, cara, curtindo. E nesse meio tempo surgiu toda essa conversa aí da inteligência espiritual. Eu comecei a ler sobre isso. E me juntei com 2 sócios de Curitiba e a gente começou a Ruka. Ruka Education. Primeiro eu lancei o meu curso, né? Eu montei um curso chamado Humanidade Repensada. Eu não estou mais vendendo ele. Se alguém quiser, me manda um Instagram lá no direct que eu passo o acesso. Mas Você não comercializa mais esse? Não, eu já comercializei, já fiz a grana que tinha que fazer com ele. E agora, tipo, eu gosto de... Enfim, que as pessoas... Você quer dar acesso para as pessoas a esse curso? Sim. Ainda a gente vende ele para o mundo corporativo. Então, não é aberto para todo mundo. Na internet você acha lá. Tá comigo. E, enfim. Humanidade Repensada. Humanidade Repensada. E aí... Anotem, se precisar. Ele olha um pouquinho dessa coisa do futurismo, né? O estudo do futuro. Junto com essa coisa do propósito da inteligência espiritual, né? Como a gente precisa começar a focar mais em ser mais humano e como a gente está esquecendo de ser humano por conta de rede social, por conta de contato com inteligência artificial e tanta coisa assim ao nosso redor. A gente fala melhor hoje com robôs, com máquinas, com computadores, do que com seres humanos. Então, a ideia da Humanidade Repensada é recuperar um pouquinho dessa humanidade e ver o valor disso no nosso dia a dia, né? Do Humanidade Repensada virou a Ruka. A Ruka significa sopro, vento, respiração e espírito. São essas 4 palavras numa só. E eu descobri que em mais de 100 línguas, eu não sei o número exato, essas 4 palavras são a mesma palavra nessas 100 línguas antigas, assim, né? Que massa. Ruka vem do aramaico. Ruka é do aramaico. Que é uma linguagem do Oriente Médio antigo. Sim. E aí, cara, é muito legal porque ela linka espírito com sopro, com respiração. Aquela coisa que nos torna vivo, que é o mais básico do que a gente tem a mesma palavra de espírito. E isso fala muito com a gente no sentido de que nós somos seres espirituais. Sim. Né? O cara pode ser satanista, pode ser ateu, mas eu ainda acredito que tem uma coisa inata dentro dele que é espiritual, que está precisando ser nutrida de alguma maneira, né? E aí a gente criou tem hoje eu acho que 6 ou 7 cursos que a gente vende para o mundo corporativo que fala sobre inteligência espiritual. E você não tem uma noção de como o mundo corporativo estava precisando de um negócio desse. Por quê? Porque tem seres espirituais no mundo corporativo, tem um monte de gente lá que não sabe o que deveria estar fazendo. Então, eu dei um curso, eu
presenteei esse curso para uma amiga que trabalhava, era gerente eu não deveria ter falado, mas de uma empresa grande aí, de corporativo. Cara, ela fez o curso, deu 2 semanas, ela pediu demissão. Pô, cara, não é isso que eu devia estar fazendo. Então tem um monte de gente perdida. Tô no lugar errado. Tô no lugar errado, entendeu? Então, tem sido legal falar dessa coisa da inteligência espiritual, porque as pessoas precisam de caminhos para questionar, sim, os seus propósitos, o que ela deveria estar fazendo. Porque quando você acha o que você está fazendo, cara, é uma delícia. É muito gostoso. Quando você acha o teu lugar. O teu lugar. E o teu lugar é único. Cara, você é um ser humano único, sabe? Só você teve as experiências que você teve. Pensa nisso, entendeu? Até o teu irmão, do teu lado, a tua irmã, ela não teve as mesmas experiências que você. Não tem, jamais. Então, isso te torna um ser humano único. E aí, a gente vai lá no LinkedIn e põe gerente de sourcing. Aí você lista gerente de sourcing, lá tem 200 mil gerentes de sourcing. Então, a gente quer transformar esse ser único, que teve experiências únicas, num cargo, numa caixinha, num pedaço dessa engrenagem. E, às vezes, a engrenagem não cabe certinho a pecinha. Né? Porque você é isso. E aí, RUCA, depois da RUCA... Depois da RUCA, eu comecei a entender que eu poderia ajudar empresas grandes, mesmo estando aqui no interior. Então... Porque daí veio a pandemia. Exato. Foi bem no começo da pandemia que eu vim para Prudente. Então, aqueles 15, 30 dias ali do começo foi uma delícia, que eu estava isolado em casa e eu ficava lá vendo o pôr do sol, no meio da pandemia. Né? Foi muita coincidência, né? A gente não acredita nisso, mas foi. Sim, sim. E aí, cara, a pandemia definitivamente abriu portas para trabalho remoto. Sim. E eu, desde o começo, eu acreditei que isso era uma realidade. A maioria das pessoas ficava meio com medo. Até hoje. O pessoal está lá em São Paulo, está doido para sair de São Paulo. Né? Eu tive uma reunião com uma possível cliente de consultoria semana passada. E em vez dos caras ficarem me perguntando da consultoria, eles queriam saber sobre o meu movimento para cá. Mas como que você conseguiu fazer? Você está trabalhando daí de Prudente? Dá para mim fazer também. Então, como é que eu faço para fazer? Né? Todo mundo lá querendo sair de São Paulo, dos grandes centros, enfim. E esse êxodo metropolitano, esse êxodo urbano é algo que vai continuar para sempre. As empresas vão ter que aprender a lidar com um trabalho remoto. E, sinceramente, cara, hoje eu consigo fazer meu trabalho 100% daqui. Né? Então, eu tenho empresas no Rio Grande do Sul, tenho empresas em São Paulo, que eu consigo fazer essa ponte de consultoria. Então, RUCA, né? A gente faz esses contatos com essas empresas, tem as consultorias próprias suas. Sim. Da Ignição. Da consultoria Ignição. E tem a Urban Farm, que é a cereja do bolo. Chegamos lá. Urban Farm eu adoro. Eu conheci o João, que é o meu sócio, ele é produtor de cogumelo. Ele teve uma mudança radical na vida dele também, né? Eu acho que um dia é legal você trazer ele aqui para contar a história. Trazer ele aqui para ele contar, porque ele é alguém que sabe demais também. Muito, você já não falou dele. Muito, sabe muito. João, fique esperto aí que daqui a pouco é você aqui, hein? Convite está feito. Você vai vir aqui contar a sua história, tá feito o convite. E, cara, eu era cliente do cogumelo, né? Comprava o cogumelo dele. Eu falei, cara, mas eu vou comprar o teu cogumelo, eu tenho que ir lá na loja de seguros, tem que quase comprar um seguro para comprar o cogumelo, né? Por quê? Porque ele trabalhava com seguro. Porque o foco dele do cogumelo era no atacado. Uhum. Né? E eu falei, você devia desenvolver o varejo, porque eu ia lá, tinha que ficar numa fila de 4, 5 pessoas para pegar o cogumelo. Eu falei, caramba, isso aqui tem potencial. Aí eu falei, cara, legal, mas eu não tenho tempo. Eu falei, não, se você quiser, a gente faz. E ele topou, cara, não sei como, ele topou. E isso foi num sábado, no domingo a gente sentou junto, desenhamos tudo que a gente queria ter na loja, tudo que a gente queria ter na loja. E aí a gente viu que tinha muito mais do que cogumelo para vender, né? Hoje a gente tem mais de 1.500 itens. E a sacada da Urban Farm, o que eu acho gostoso e diferente da Urban Farm, é o fato de que a gente é um mix de empório e mercado. Né? Normalmente você vai no empório, tem uma coisinha daqui, uma coisinha dali, sabe? Você fica até com dó de tirar aquele vinho da prateleira, porque tá tão bonitinho, e você fala, pô, é só para ver, não é para comprar. Né? A primeira coisa que a gente fez é, cara, estoque de mercado,
só que com o sentimento de você estar comprando no empório. Então a gente manteve lá a arquitetura do lugar, de uma casa de 60 anos. A gente tem uma horta no fundo que a pessoa pode ir lá colher se ela quiser, então ter contato com a natureza. A pessoa entra lá, ela vai na tua horta, ela escolhe o alface que ela quer ali, o tipo de hortaliças, algumas coisas que vocês têm lá. Exato. E ela fala, eu quero isso. E leva para casa. Isso no centro de Prudente. Na Manoel Goulart. É muito gostoso. É muito legal. Não, tem bananeira. O nosso estacionamento é um monte de bananeiras. Você para debaixo de umas bananeiras, assim, é a coisa mais gostosa. E a outra sacada, cara, é que o mundo inteiro, e no marketing você deve ouvir bastante disso, todo mundo te fala para nichar o seu cliente, né? Sim. Mas eu falei, não, vamos fazer uma experiência diferente, não nichar? Vamos não nichar? O que é não nichar? Cara, vamos trazer o vegano, ter um espaço para vegano, mas ter o cara que gosta de uma charcutaria, o cara que gosta do granel, o cara que gosta do chá, o cara que gosta de orgânico, o cara que gosta de um vinho, o cara que gosta de cozinhar. Porque daí ele vai lá e tem várias coisas e tal. Vamos tentar fazer isso? E, cara, deu super certo, Ficou muito bom, né? A gente criou, até com a ajuda da Milena, que é a minha esposa, é arquiteta, né? Uma maneira do vegano se sentir bem e do não vegano se sentir bem, né? É um ambiente então, integrativo. O vegano, ele entra pela arquitetura da loja, ele não precisa olhar para nada de carne. E ele vai lá, ele faz as compras dele, tudo bem. Pô, você quer carne? Tenho aqui o canto das coisas com carne e tudo mais. E sabe o que é legal, cara? Chega uns tiozão aqui do interior, pecuarista, só come carne. Aí a gente põe lá para degustar uns queijos de castanha de caju defumado. Queijo de castanha de caju. Que é um queijo vegano. Só que eu não ponho lá que é vegano. Eu ponho que é um queijo de castanha de caju. Mano, os caras ficam viciados nisso. E aí começa a comprar na seção de vegano, começa a comprar micro verde, começa a comer mais cogumelo. Agora, se dá uma diferenciada na alimentação. O produto como vegano, o cara não se interessaria de primeiro. Não, e se fosse uma loja só para vegano, ele nunca entraria. Entende? Então, proporcionar a conexão das pessoas com alimentos diferentes faz muito sentido ali na Norman Farm e conecta com o meu propósito de alguma maneira. Né? E aí, eu acho que uns 45 dias atrás, eu acho que menos ainda, uns 30 dias atrás, um grande amigo nosso de Campo Grande veio para cá, nos convidou para jantar, e daí eu, muito curioso, né, porque sou mesmo, eu falei, estava ali sentado com o Samuel, então eu falei, Samuel, fala uma coisa, cara, como é que tá a sua vida aqui e tal? Ele falou, cara, tô ganhando mais do que eu ganhava em São Paulo, tô muito mais feliz, tô fazendo aquilo pelo qual fui chamado, e assim, cara... Não, e minha filha pisa na grama do Parque do Povo, que é tudo que eu queria, cara. Entendeu? A gente leva ela pro sítio, a felicidade que ela tem de ir pro sítio, pegar pintinho na mão. Ela ia estar morando dentro de um apartamento ainda em São Paulo, né? Então não foi nem por ela, não foi nem por mim, entendeu? Mas, ver isso tudo acontecendo faz muito mais sentido. Muito mais. E todo esse papo, assim, né? A gente fez um trilho aqui para culminar, né? Na Urban Farm, que o Samuel mesmo disse que foi a cereja do bolo. É porque, assim, o que a gente precisa deixar aqui como mensagem, talvez, final? É que muitas pessoas se formam e elas acham, assim, ainda o universo acadêmico, ele diz que para você ser um excelente profissional ou para que você possa ter, assim, alcance o ápice da tua vida profissional, você tem que ir para uma empresa mega ou que você tem que ir para a capital e tal. Isso, quando eu me formei, sempre foi um questionamento, né? Sim. O pessoal falava, mas e aí? Não vai para São Paulo? Não vai fazer tal, né? E eu trabalhei numa grande empresa aqui em Presidente Prudente, um hospital e tal, e depois empreendi, né, num negócio aqui, uma agência de propaganda, que era a minha formação. E assim, sabe quando você sempre se sentiu muito confortável de estar aqui fazendo aquilo pelo qual eu me sinto chamado, amado, comunicar e tal, mas assim... Não é para aquelas grandes empresas, exato, é para os grandes de Presidente Prudente, é para os empresários daqui e tal, e o mesmo, sabe, o mesmo tesão, sabe, aquela mesma, puta, cara, muito legal, né? Então, assim, a mensagem final que eu queria que você falasse, assim, para essas pessoas, como que você consegue, assim, poxa, olha, aqui... Eu fui no suprassumo lá, né? Viajei quase o mundo inteiro e hoje estou aqui em Presidente Prudente de uma forma assim super
confortável e feliz. Eu acho que a mensagem final é: você não é uma máquina. Nós não somos máquinas. A mensagenzinha do seu WhatsApp. É a minha mensagem do WhatsApp, do Instagram, do WhatsApp. A gente tem que se lembrar disso todos os dias, cara. Nós somos criados para ser seres muito além de algo que é linear e programável e sabe, como uma máquina. Não, cara, a gente tem possibilidades tão diversas que a gente não pode deixar, às vezes, esses anseios da sociedade, ou até, às vezes até anseios da família, né? Pô, quem Sim. que não quer ter um filho que é engenheiro, ou médico, tal, não sei o quê? Trabalhando Mas, cara, numa grande corporação. mas você talvez não nasceu para ser médico, não nasceu para ser engenheiro, talvez você tenha que fazer alguma outra coisa. E tudo bem, cara, tá tudo bem, entendeu? Eu sinceramente espero que você que esteja ouvindo encontre seu propósito, encontre aquilo que te faz feliz fazendo. Não foque no dinheiro, foque naquilo que te faz feliz, que o dinheiro vai ser uma consequência daquilo que você faz, definitivamente, né? Isso, nas minhas andanças, eu tenho entendido isso, né? Que quem foca naquilo que deveria estar fazendo mesmo, no final das contas lá, pode não ter tanto dinheiro como uma pessoa que está ali no mundo corporativo, mas é mais feliz, né? É mais feliz. Então, e é mais contente, não é só aquela coisa da alegria. Contentamento. É contentamento, cara. É saber que você vai ter dias ruins, mas, cara, tá tudo bem, vai passar e as coisas vão se ajeitar. É isso. Samuca, queria te agradecer, cara, pela tua história, cara. Sua história realmente é uma história inspiradora. Desde quando a gente iniciou assim, a ideia do projeto, seu nome esteve marcado lá. Por quê? Porque a gente já conhecia um pouquinho disso e realmente você inspira as pessoas. Queria te agradecer por ter aceitado, por doar um pouquinho do seu tempo para o Sabe Demais aqui, para o nosso programa. Queria te pedir que você não perca de vista esse propósito pelo qual você foi chamado, porque você continua realmente inspirando as pessoas. Deixar aqui para o pessoal o seguinte, olha, nos comentários do vídeo nós vamos deixar o Instagram do Samuel, o Instagram da Urban Farm, da Hook Education, da consultoria Ignição, para que se você tenha que fazer algum desses contatos, entrar em contato com ele e tal. Ele é um cara assim super aberto, um cara super assim, convite para você aqui, um merchan já bem assim, jabazão mesmo. Convite para você conhecer a Urban Farm, porque realmente é espetacular a ideia, a junção, né, ali. Realmente inspirador aquilo que vocês propuseram a se fazer aqui em Prudente. Parabéns para o João também. Eu já vou marcar para trazer o João aqui, porque ele realmente também deve ter boas histórias. E, pessoal, agradecer você que ficou com a gente. Se tiver alguma dúvida, se depois ficou alguma lacuna que vocês queiram perguntar, fiquem à vontade, mandem o WhatsApp ou Insta pro Samuel ali, tal. Mandem pra gente também. E já fiquem ligados aqui que essa semana ainda vai ter a história de um outro prudentino que tem uma história maravilhosa, um cara na área de artes. O Samuel também conhece ele, amigão, e ele topou assim vir falar com a gente, e ele tem assim uma história de vida muito legal. Então, muito obrigado, Samuca. Valeu, galera. Um prazer e vou estar super acompanhando aí os próximos. Contem comigo. Obrigado, viu, cara? Grande abraço e até o próximo Sabe Demais.